Então, já chegar ao fim, nesta conferência, no que diz respeito às sessões plenárias, temos o imenso gosto e honra de ter connosco o Sr. Professor da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, Dr. Edmundo Martinho, para o encerramento, para o seu olhar, sendo que este encerramento é sempre um princípio. Vamos ouvi-lo com toda a atenção e com grande gosto. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Rui. O gosto é meu. De facto, isto não se trata de encerrar, até porque esta é uma viagem de muitos anos, muito longa, esta viagem da colaboração. Nós tivemos aqui inúmeros exemplos de processos que correram bem, de outros que não correram assim tão bem, de outros que correram mal, não é? Ao longo destes anos todos. Mas uma questão eu colocaria, porque estava a ouvir aqui e estava a pensar, mas se estamos todos de acordo, porque é que isto não funciona? Não é? Se toda a gente está de acordo que isto só vai com colaboração, que só avança se soubermos ter este espírito de trabalhar em conjunto, porque é que isto não avança? Eu não tenho respostas para isso, mas penso que essa era talvez uma reflexão interessante, porque nós, das experiências, e nós temos algumas experiências que já aqui foram, aliás, relatadas, muito interessantes no que diz respeito a este esforço colaborativo, não é? Não vou perder tempo a detalhá-las, nem a falar sobre elas, porque já foram aqui abundantemente citadas e tratadas, mas dizer que eventualmente nós deveríamos começar por perceber até que ponto é que, do ponto de vista das organizações, elas próprias incorporaram no seu funcionamento interno esta capacidade colaborativa. De alguma forma é aí que tudo começa, não é? Porque eu não posso defender para fora uma atitude de cooperação e de colaboração se depois internamente tiver a própria dificuldade. E a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, neste caso, é um exemplo típico disso. Ou seja, da dificuldade que em muitas circunstâncias é pôr os setores em conjunto. Eu dou um exemplo, não tem a ver com a Santa Casa, mas tem a ver com uma política pública nacional que são os cuidados continuados, integrados. Não é? Estamos nós na integração. E isso coloca-me sempre perante uma dúvida que é esta. Nós entendemos a integração dos cuidados a partir da relação entre as instituições. Quando a integração tem que assumir como referencial o interesse do cidadão que precisa dos cuidados. E quando a gente perde de vista esta ideia de que o referencial da integração não pode ser o interesse da própria organização, teremos sempre muito mais dificuldade em perceber quais são as formas de colaboração mais adequadas. Ou seja, esta definição dos referenciais estratégicos, e eu, enfim, tenho para mim que colaborar não significa estar junto a trabalhar. Aliás, se recordam, algumas pessoas que aqui estão na sala eventualmente recordar-se-ão nos projetos do Equal. De alguma forma foram fundadores de uma atitude colaborativa permanente. E esses projetos permitiram, por exemplo, perceber, a partir do esforço das parcerias, na altura a expressão era sobretudo das parcerias, perceber em muitas circunstâncias que as entidades estavam juntas, mas não trabalhavam em conjunto. Eu penso que ainda hoje persiste um bocadinho isto, por dificuldade, diria eu, enfim, desculpem-me o exagero desta afirmação, mas persiste muito por dificuldade que as instituições têm de sair de si próprias e de se entender como instrumentos de promoção das pessoas, dos indivíduos e das comunidades. E, obviamente, que isso significa que todo o esforço colaborativo se torna todo ele muito mais difícil. Porquê? Porque corremos o risco de cair na arrogância que se associa ao poder. As instituições mais fortes tendem a esmagar as instituições com menos presença ou mais frágeis. Isso é, desde logo, um sinal de morte do esforço colaborativo. Eu nunca mais me esqueço, quando foi no início do processo da rede social, logo no início, tive a oportunidade de ir a um plenário dos municípios em Coimbra, na Associação Nacional de Municípios. E a rede social incorporava esta ideia central da cooperação, da partilha de recursos, de objetivos, de energias, a benefício do desenvolvimento das comunidades. E naquela primeira apresentação, a Associação Nacional de Municípios, o Presidente da Associação Nacional de Municípios da altura, apresenta um slide com um organigrama da rede social, em que
o Conselho Local de Ação Social, ou seja, a instância por excelência da definição do esforço colaborativo, era apresentado como um órgão de staff das câmaras. Ou seja, porque é que eu dou este exemplo? Porque já naquela altura, e ainda hoje, persiste um bocadinho, penso eu, esta ideia muito perigosa de que é preciso que cada instituição, cada entidade se afirme no quadro do esforço colaborativo e não assuma de forma plena que é a manutenção e o desenvolvimento da identidade de cada uma destas entidades que dá mais força ao coletivo. Não é a perda da identidade, não é a perda daquilo que é característico de cada uma das instituições, é, pelo contrário, essa afirmação de identidade dá mais força à diversidade e torna mais diverso o esforço e torna mais diverso o olhar que se tem sobre a realidade. E, portanto, diria que nós vivemos um tempo, do ponto de vista da colaboração, em que temos que ser capazes de definir estes referenciais colaborativos de forma muito clara, porque não chega a dizer que temos uma atitude colaborativa, é preciso perceber em volta de que é que essa atitude colaborativa se desencadeia. E eu tenho para mim que o único referencial adequado é aquele que resulta do interesse de cada cidadão, ou de cada grupo, ou de cada comunidade, ou de cada fenómeno que nós queiramos abordar. Depois, há uma outra dimensão que, em algumas circunstâncias, dificulta o esforço colaborativo, que é a falta de clareza dos objetivos estratégicos e dos objetivos operacionais. Ou seja, porque se nós não temos definido isto com clareza, dificilmente se consegue sequer perceber o que é que cabe a cada uma das entidades, qual é o papel que cabe a cada uma delas, qual é a responsabilidade que tem e qual é o contributo que pode dar ao esforço colaborativo, porque o esforço colaborativo não significa dizer que temos que fazer todos a mesma coisa. E isto supõe que eu tenho que ter uma noção clara do que é que estou ali a fazer, qual é o objetivo do trabalho que ali estou a desencadear, porque é isso que permite não apenas avaliar ou planear, como se dizia ainda agora, mas é isso que permite, sobretudo, nunca perder o foco daquilo que é o esforço central da colaboração. E, portanto, diria que nós temos tudo para que isto corra bem, não é? Agora, temos que ter esta consciência de que, e já foram aqui dados exemplos, o corpo humano, aliás, diria que, e estava a ouvir há pouco este último painel, estava-me a lembrar disso, o corpo humano, de facto, é talvez o exemplo mais acabado, supremo, de colaboração. Se algum órgão, algum sistema não funciona, todos os outros acabam por estar afetados, e por mais simples que sejam os órgãos ou os sistemas, ou por mais complexos que eles sejam. E aqui é um bocadinho a mesma coisa, não é? Nós conseguimos perceber, penso eu, que quando estamos no desenvolvimento de projetos ou de processos novos, inevitavelmente há lideranças, há inevitavelmente entidades que têm uma capacidade adicional, seja essa capacidade que resulta dos recursos, seja que resulta da sua própria história, da sua experiência, do seu envolvimento na comunidade. Isso, não há sobre isso nenhuma dúvida. Agora, isto não pode significar, desculpem-me insistir neste aspecto, porque é uma questão que me preocupa realmente, que é, não pode significar que com isso esmagamos a capacidade de participação de outros. E, em alguns casos, algumas instâncias de cooperação não são outra coisa que a validação de opções que são tomadas por uma das entidades. Ou seja, acabam por se tornar instâncias de, como é que direi, na prática é isso, de validação, de reforço das posições das instituições mais fortes. E, portanto, permitam-me dizer que temos que ter aqui esta consciência muito clara de que colaborar é a única forma possível de ter resultados sustentáveis nos vários domínios da sustentabilidade, como falava há pouco o engenheiro. Mas, porque é nesta colaboração que nós, de alguma maneira, respondemos melhor à mudança, à complexidade dos desafios. Já hoje aqui isso foi referido, ou seja, nós vivemos hoje realidades que não têm nada a ver com as realidades de há 10, 15, 20 anos. E só é possível enfrentar e abordar essas novas realidades. De facto, tivemos a capacidade de ouvir, de perceber, de recolher das diferentes entidades, daquilo que é a diversidade destas entidades, para podermos ter uma intervenção transformadora sobre a realidade, que é isso que penso que todos nós desejamos e queremos. E, portanto, é nesta consciência da individualidade de cada uma das partes e da sua riqueza
independentemente da capacidade maior ou menor que tenham, mas é nesta consciência que eu penso que nós podemos encontrar caminhos férteis para um esforço colaborativo mais intenso. Porque as experiências que temos, e algumas das que aqui foram referidas são, desse ponto de vista, exemplares, dizem-nos isso. Quando sabemos colaborar, as coisas correm sempre muito melhor. Sempre muito melhor. E, portanto, referenciais para um trabalho integrado e não perder nunca de vista que a integração não pode ser em função daquilo que são os interesses das entidades que colaboram, mas tem que ser em função daquilo que é o denominador comum da sua intervenção. E isso torna-se absolutamente essencial, ou seja, é esta necessidade imperiosa de podermos e de termos, de encontrarmos aqui os denominadores comuns, de encontrarmos aqui os eixos estratégicos definidos com clareza, porque é isso que permite que cada uma das instituições continue a afirmar-se individualmente e autonomamente, mas que, em simultâneo, seja capaz de contribuir para o bem comum e para o bem maior. E, portanto, diria que, enfim, esta conferência, e já vai na sua quinta edição, é bem o sinal, e o número de pessoas que está presente é bem o sinal do relevo que damos a esta matéria da colaboração e do esforço colaborativo. Mas também é um sinal, dá para perceber isso, das perplexidades que isto ainda vai gerando e da dificuldade que é, em muitas circunstâncias, pôr isto de pé e ter uma atitude transformadora. No fundo é isso que queremos, não é? O que se pretende são contributos para uma agenda transformadora, e esta agenda só será transformadora se colocar no centro aquilo que é o interesse de cada pessoa, de cada comunidade. Hoje o professor dizia-nos hoje de manhã sobre o grupo dos mais velhos, que é de longe talvez o grupo mais heterogéneo na perspectiva dele, e este entendimento é essencial, por exemplo, para as políticas que têm a ver com a longevidade. É por isso que nós, mesmo do ponto de vista das nomenclaturas, temos que ter aqui uma atenção particular. Quando nós procuramos colocar toda esta gente no grupo a que chamamos idosos, não é? Com isso estamos a tornar muito mais difícil a adoção de políticas que levem em linha de contexto de heterogeneidade, porque a tendência será para homogeneizar, será para amalgamar uma realidade que não é amalgamável e que só pode ser transformadora se de facto percebermos que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem as suas necessidades, os seus anseios, os seus potenciais, e é nessa base que as políticas públicas e a intervenção das instituições têm que ser centrada, não no interesse da instituição, não naquilo que é a integração, e desculpem-me insistir neste aspecto, quando a gente fala de integração e de políticas integradas, temos que cada vez mais perder de vista que a integração não é a integração das entidades umas com as outras, ou a integração da entidade internamente à sua própria organização, mas é a integração a partir do referencial que é constituído pela pessoa. E eu penso que isto nos ajudará a ter esforços colaborativos muito mais eficazes e, sobretudo, mais transformadores, que é isso que pretendemos.